Gravando. Então, bom dia a todos e todas. Então, vamos iniciar a sessão da 4ª Câmara Julgadora, no dia 12 de junho de 2024. Temos sustentações orais. Vamos iniciar pelo processo auto de infração 4.112.974 da PepsiCo do Brasil. O relator é o Dr. Flávio Mitsuishi, recurso misto. Então, inicialmente, o doutor Flávio vai fazer seu relato e teremos sustentação oral posteriormente ao relato pelo advogado presente, o doutor Aldo, que eu vou gravar aqui como sustentação oral. Doutor Flávio, com a palavra, por favor. Obrigado, bom dia. Já peço desculpas aí pelo atraso que foi meu. Então vamos começar a leitura do relato aí. Em face da empresa autuada, foi lavrado a apontando as infrações abaixo. Tá, eu vou só ler alguns textos destacados. Deixou de pagar ICMS por emissão e escrituração de notas fiscais eletrônicas, NFE modelo 55, discriminadas nos demonstrativos, por meio de aproveitamento indevido de benefício fiscal com redução de base de cálculo, prevista nos incisos tais do artigo 39 do anexo 2 do regulamento, em razão do descumprimento de requisitos condições previstas nas alíneas tais do item 2, combinado com a linha A e B do item 3, todos do parágrafo 4º do artigo 39 do anexo 2. Bom, esse é o item 1. O item 2 é acreditou-se indevidamente por meio de lançamento em dia no registro de apuração sobre a rúbrica estorno de débitos nas datas e valores discriminadas nos demonstrativos, relativamente à diferença da alíquota de 18% para 12% em operações e saídas internas tributadas. Tá? A julgadora singular julgou parcialmente procedente as acusações, reconhecendo a decadência para a falta de pagamento do imposto, item 1, para as operações realizadas até o dia 20/8/2013, mantendo os demais itens do AIM. A Fazenda Pública apresentou recurso de ofício. Tá? A autuada apresentou recurso ordinário. É esse o relato. Sim, obrigado, doutor Flávio. Então, com a palavra, doutor Aldo, já registrei aqui a sustentação oral, e o doutor Pedro também registrei a sustentação oral, porque o recurso é misto. Então, doutor Aldo, por favor, com a palavra. Muito obrigado, presidente, doutora Maria do Rosário, mais julgadores dessa Câmara, doutor Rubens, doutor Flávio, e o doutor Pedro aqui também, representante da fiscalização. O relato foi muito claro, né, por parte do relator, e eu tenho uma apresentação em PowerPoint, presidente. Se me permite, eu gostaria de compartilhar aqui com a Câmara, porque o caso ele envolve algumas datas e algumas questões fáticas que me parecem que são importantes da gente trabalhar em termos visuais. Sim, claro. Veja se consegue. Tá. Apareceu? Sim, sim. Então, foi destacado pelo relator, o caso envolve cobrança de ICMS, multa e juros de 2013 a 2017. Né? Então, a gente tem uma discussão sobre decadência. A decisão recorrida reconheceu a decadência em relação aos itens que cuidam do débito, mas não reconheceu em relação ao crédito. Então, a gente tem uma discussão aqui em relação à parte da decadência. E o principal da exigência envolve uma discussão sobre a possível ou não fruição de uma redução de base de cálculo de 18% para 12% durante esse período, porque no entendimento da fiscalização, a empresa ela teria CDAs sem garantia de CDAs que impediriam a fruição desse benefício, porque não tinham depósito, não tinham fiança bancária ou seguro. O argumento principal da recorrente é que
esses apontamentos que constaram no sistema da Cefaz, eles são apontamentos que não correspondem a débitos, efetivamente. Então, não havia débitos, né? E essa constatação ela foi dada pela própria Procuradoria do Estado, que reconheceu as decisões judiciais que declararam que não havia débito em relação àqueles determinados períodos, ou em relação àqueles determinados apontamentos ou aquelas CDAs. Como não existem esses débitos, não há que se falar em descumprimento por parte da recorrente. Ainda que se considerasse isso, a gente vai demonstrar, existiam sim garantias. Esses débitos, eles estavam sim garantidos por depósito judicial e por seguro, e havia uma discussão por parte da fiscalização que ela não aceitou o depósito no momento em que ele foi feito, não aceitou o depósito no momento em que foi realizado no processo judicial. Ele só aceitou o depósito depois da manifestação da Procuradoria no processo ou depois até mesmo de um eventual despacho no âmbito do processo judicial declarando a existência daquele depósito. Então, esses são os argumentos da recorrente que a gente vai demonstrar aqui que esse auto de infração ele deve ser cancelado na sua integralidade. Sobre a decadência, é importante destacar que, embora no procedimento da empresa tenha sido lançado como crédito, o valor que foi glosado pela fiscalização, especificamente aí nos itens 2 e 3, foi demonstrado no âmbito da própria fiscalização que esse crédito ele foi feito para estornar o débito na proporção dos 18 para os 12, para que fosse aplicada efetivamente aquela redução de base de cálculo. Então, esse estorno de crédito feito por meio, estorno de débito, desculpe, feito por meio de um crédito, ele não corresponde ao creditamento escritural de ICMS que está relacionado à súmula 9 do TIT. Então, seria aplicável aqui também o artigo 150, parágrafo 4º, com o cálculo a partir do fato gerador e não do 173. Esse é o entendimento do tribunal em afastar em relação ao crédito indevido, mas aqui nós não estamos falando de creditamento indevido, mas sim é uma mecânica, isso consta do próprio relato do auto de infração para instrumentalizar a redução de base de cálculo que está relacionada ao débito. No mérito, especificamente, e aqui a gente aponta 5 CDAs, e isso já traz uma primeira surpresa, porque na autuação foram consideradas 4 CDAs. Na autuação foram consideradas as 4 primeiras CDAs, a de final 124, final 52, final 486, final 568. Essa última CDA que está aqui, a de final 670, ela não foi incluída no lançamento. Isso é incontrovérsia, ela não foi incluída no lançamento, e a própria fiscalização entendeu que ela não deveria ser incluída no lançamento porque já tinha um reconhecimento judicial também, com trânsito em julgado, de que aquele débito não existia. Então, ela não foi incluída no lançamento. E, surpreendentemente, ela apareceu na decisão recorrida. Na decisão recorrida, ela aparece como um fundamento para afastar a redução de base de cálculo. Também é objeto do recurso, porque aqui nós temos claramente uma modificação do lançamento tributário feita no âmbito do recurso, da decisão do recurso. Essa modificação é indevida por conta de uma ausência de competência da autoridade julgadora para lavrar auto de infração e modificar esse auto de infração, e também é impossível porque nós temos aqui uma mudança de critério jurídico do lançamento, porque na época da fiscalização, essa CDA ela foi avaliada na fiscalização expressamente, foi excluída expressamente na fiscalização, e o entendimento jurídico foi que ela não impediria a fruição da redução de base de cálculo. E aí, na decisão recorrida, houve essa modificação. Então, essa última CDA ela não deve, de forma alguma, constar como restrição à redução de base de cálculo. Mas, de qualquer forma, apenas para que também não fique sem resposta, não tem débito em relação a essa CDA. Já foi reconhecido por sentença que esse débito não existe. Então, também aqui, isso até antes do próprio lançamento tributário. Em relação à 4ª CDA, ela foi acolhida, a impugnação foi acolhida e essa CDA foi retirada do fundamento da autuação. Então, ela também não será discutida aqui nesse momento. E subsistem as 3
primeiras CDAs, então. Subsiste aqui a CDA final 124, a CDA final 52 e a CDA final 486. E aqui, senhores julgadores, eu chamo a atenção primeiro para essa segunda CDA aqui, a de final 052. Ela envolve um débito que foi pago em 1998. Esse débito ainda constava do sistema da Cefaz, com em aberto. Houve uma discussão judicial em relação a esse débito e uma sentença reconheceu que esse débito estava pago em 2011. A sentença de 2011 reconheceu que o débito estava pago em 1998. Então, vejam, o auto de infração existe no período de 2013 a 2017. A sentença é de 2011. A sentença ela tem força maior até do que uma liminar, né? Maior até do que uma outra decisão que viesse a suspender a exigibilidade do débito. E depois, não bastasse isso, em 2017 veio o trânsito em julgado dessa decisão de 2011 que reconheceu que aquele débito estava pago. Então, o débito não existe, o débito estava pago, ele foi pago em 98. E essa sentença, uma vez reconhecido esse débito pago em 2011, ela deveria ter sido respeitada e observada pela fiscalização e aceita pela fiscalização. Não há que se falar aqui em uma questão relacionada a uma garantia ou a necessidade de comprovação de uma garantia, porque o débito estava pago efetivamente com uma decisão judicial que reconheceu isso e que transitou em julgado depois. A primeira CDA, ela também envolve uma cobrança que não corresponde a um débito. Não há débito nessa CDA. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é uma decisão judicial que já reconheceu também que essa circunstância não acarretou débito, porque envolveu uma retificação de GIA da empresa. A empresa ela tinha retificado uma GIA daquele período, essa retificadora ela não foi aceita, e após essa não aceitação, o débito constou como restrição e foi encaminhado para inscrição em dívida. E a empresa, logo quando apareceu essa restrição no seu conta corrente, porque como era uma retificadora de GIA, isso entrou como débito declarado e não pago, ela já entrou com uma cautelar preparatória com o depósito judicial. Então, o depósito judicial foi feito em setembro de 2014. E aí houve uma discussão judicial sobre esse valor para demonstrar que essa CDA ela estava já, esse débito já estava extinto, que essa era indevida. Foi realizada a perícia técnica. A perícia técnica foi aceita pelo juiz. O juiz acolheu a retificadora, disse que efetivamente aqueles débitos não poderiam constar como apontamento, a retificadora era válida, e foi cancelada essa CDA também por decisão judicial, já confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E o terceiro caso, que aqui é o final 486, também não há débito. Não há débito, também uma decisão judicial também reconheceu que essa cobrança ela era indevida, era uma discussão relacionada a crédito, também foi extinto por decisão judicial confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E, além disso, os valores estão depositados desde março de 2014. Então, aqui nós temos uma discussão que sobrepõe, né? A fiscalização ela sobrepõe um determinado apontamento no âmbito do sistema da Cefaz, como se fosse algo absoluto, como se fosse algo que prevalecesse, inclusive, sobre decisões judiciais, né? Decisões judiciais e aqui até mesmo decisões judiciais que não estão julgadas, decisões judiciais do nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não bastasse essa confirmação, a própria Procuradoria do Estado reconheceu essas circunstâncias. Então, reconheceu a garantia, está em diligência nos autos, reconheceu a garantia em relação à CDA 124, ela já reconheceu também o pagamento e a extinção do débito relacionado à CDA 670 e à CDA 052, e também informou o cancelamento da CDA 486 por conta do acórdão favorável ao contribuinte. Então, isso tudo consta do processo também, já está efetivamente com o aval e a manifestação da Procuradoria do Estado. Para terminar, a 670, então, ela não foi incluída no lançamento, como eu já mencionei. Isso no próprio relatório da fiscalização, ele justifica o porquê que ele não incluiu, né? E aí ele diz que esse débito que estava relacionado a uma nota fiscal
ele não poderia constar porque no momento em que a nota foi emitida, em setembro de 2013, o débito fiscal inscrito em dívida havia sido declarado extinto judicialmente em razão da prescrição, com o trânsito em julgado ocorrido em abril de 2013. E aí ele nem colocou auto de infração. E aí, só para também manter o nosso debate e até mesmo usando um argumento subsidiário de que se for levado em conta a premissa da própria fiscalização, nós teríamos aqui que esses débitos, eles pelo menos, né, deveriam constar como garantidos durante esse período. Eles deveriam considerar, ou deveriam, pelo menos, não constar como restrição para a fruição da redução de base de cálculo durante esse período ou após, né, a partir de setembro de 2014. Por quê? Porque foi quando houve o depósito judicial efetivamente nos autos da CDA final 124. Esse depósito ele suspende a exigibilidade no momento em que foi realizado e a decisão posterior que o reconhece, ela é efetivamente declaratória. Ela simplesmente reconhece uma circunstância que já aconteceu no momento anterior. Então, ainda que levássemos em consideração a premissa da fiscalização, esse débito ele não poderia ser exigido a partir de setembro de 2014. Por quê? Porque a partir desse momento nós temos o segundo débito, que ele já estava pago com sentença reconhecida em 2011, o terceiro débito, que já tinha um depósito judicial desde março de 2014, e o segundo débito, então, que teve o depósito a partir de setembro de 2014. Com essas considerações, nós reiteramos o pedido para provimento integral do recurso e nos colocamos aqui à inteira disposição dessa Câmara para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Muito obrigado. Doutor Flávio. Obrigado, doutor Aldo. Doutor Flávio, a palavra, por favor. Obrigado, doutor Aldo, pelas considerações. Vou passar a leitura do voto. Tá? Então, a acusação versa sobre pagamento a menor e crédito indevido de imposto. Segundo o fisco, a autuada não faria jus à redução de base de cálculo prevista nos incisos do artigo 39 do anexo 2 do regulamento, em razão de descumprimento de requisitos, condições previstos no item 2 do mesmo artigo 39 do parágrafo 4º do artigo 39. Então, eu vou ler esse parágrafo 4º aí, que fala das condições. Então, o benefício previsto neste artigo condiciona-se a que o contribuinte não possua por qualquer dos estabelecimentos débitos fiscais inscritos na dívida ativa do Estado, débitos de imposto declarados e não pagos no prazo de até 30 dias, contados da data do vencimento, débitos de imposto decorrente de autos de infração, em relação ao qual não caiba defesa ou recurso administrativo, não pagos no prazo fixado para o seu recolhimento, e na hipótese do contribuinte não atender o disposto no item 2, né, que os débitos estejam garantidos, né, por depósito judicial ou administrativo, tá? E a juízo da Procuradoria-Geral do Estado, sem inscritos em dívida ativa, ou do coordenador da administração tributária, caso ainda pendente de inscrição em dívida ativa. Débitos declarados e apurados pelo fisco sejam objetos de pedido de parcelamento, tá? E auto de infração, ainda não definitivamente julgado, seja garantido, também por depósito, a juízo do coordenador da administração tributária. Então, a julgadora singular fixou a aplicação da regra de homologação do pagamento no parágrafo 4º do artigo 150, tá? Eu transcrevo um trecho da decisão. Então, eu vou ler aqui. Nesse caso, é situada a comprovação de dolo, fraude ou simulação, o prazo de 5 anos inicia-se da contagem de fato gerador, ou seja, da operação de saída da autuada. Em que pese haver comprovação de saída tributada com alíquota inferior à devida por meio de notas fiscais emitidas em respectiva escrituração, não há provas inequívocas da intenção do contribuinte, inviabilizando o enquadramento do caso concreto na exceção legal de constatação de dolo, fraude ou simulação. Então, a Fazenda ela pede que seja restabelecido o item 1, afastando a regra de homologação do pagamento
previsto no parágrafo 4º do artigo 150. Aqui eu voltando para a leitura do voto. Sendo de rigor a aplicação da regra decadencial do artigo 173.1 do CTN, pois, segundo a Fazenda, há dolo na conduta da autuada que se utilizou indevidamente de benefício fiscal para a qual sabia não atender os requisitos. O fisco juntou uma notificação, né, um aviso, na qual foi dada a oportunidade para a autuada recolher os débitos dos itens 1 e 2, conforme artigo 529. Consta a informação do relato da infração. Então, entendo contraditória a notificação para a autuada recolher o débito sem a penalidade, prevista no artigo 527, na forma do 529 do regulamento, com a alegação de que há dolo da autuada a utilizar indevidamente o benefício fiscal. Anote-se que não há menção da conduta dolosa no relato infracional ou no relatório fiscal. Foi apontado pelo fisco na manifestação fiscal, né, a conduta dolosa. Então, tal qual consignado na decisão singular, cujo trecho acima transcrito, peço licença para incorporar as minhas razões de decidir, sou pela aplicação da regra de homologação prevista no parágrafo 4º 150 e nego o provimento ao apelo de ofício. Isso para o item 1. Para as acusações do item 2, a que se aplicar a súmula TIT 9 de 17, conforme o artigo 52 da Lei 13.457. Tá? A autuada aduz que somente os débitos apontados pelo fisco no relatório fiscal podem ser considerados para aferição do atendimento das condições necessárias ao gozo do benefício, sob pena de mudança do critério jurídico do lançamento. Bom, eu discordo de tal posicionamento. O critério jurídico do lançamento é o descumprimento dos requisitos previstos nas linhas do item 2, combinado com o item 3 do parágrafo 4º do regulamento. Para afastar o lançamento, a autuada deve demonstrar que cumpria tais requisitos legais, não cumprindo o lançamento é válido. A decisão singular, ela assevera que as CDAs, as finais 124, 052, 670 e 486, obstam a fruição do benefício fiscal, além de outras situações. Eu transcrevo o trecho da decisão e eu destaco. Então, para CDA 124, a decisão fala o seguinte: o débito já estava constituído, sendo desnecessária qualquer providência do fisco. Nesse caso, desde dezembro de 2013, o débito já é exigível após 30 dias do lançamento e constitui óbice a redução da base de cálculo. A CDA originária do débito declarado somente passou a se enquadrar na exceção da data em que foi reconhecido o seguro garantia pela Procuradoria, tá? Que é março de 18. Tá? Portanto, entre fevereiro de 14 e março de 18, o débito declarado posteriormente inscrito na CDA 124 constitui óbice a concessão de redução de base de cálculo a qualquer estabelecimento do contribuinte. Para a CDA 052, a decisão singular falou o seguinte: em que pese as alegações de sentença de extinção e decisão não era definitiva, uma vez que o processo judicial ainda está em fase de recurso. Tá? Então, por isso que ela permaneceu como óbice. E para a CDA 770, ela também cita os óbices aí. Tá? Então, ela conclui o seguinte, na decisão singular: o contribuinte foi notificado da lavratura do AIM em setembro de 13 e não interpôs para CDA 486 defesa ou efetuou o pagamento no prazo legal. Dessa forma, a partir de outubro de 2013, por decurso de vários 30 dias, da cientificação da lavratura sem apresentação de defesa ou pagamento, havia óbice para a concessão de redução da base de cálculo. Aí ela acrescenta o seguinte: em pesquisa realizada pelo núcleo de cobrança, outros débitos foram evidenciados nas folhas tais. Tá? Agora eu passo na leitura do voto. A DRF não contesta as conclusões da julgadora singular. A autuada assevera que os débitos inexistem. Os débitos inscritos em dívida ativa
declarados e não pagos decorrentes do auto de infração obstam a fruição do benefício fiscal, tá, nos termos do artigo 39. Não é exigida intimação ao pagamento para que o óbice do benefício possa acontecer. Basta a existência do débito nos termos da legislação acima transcrita. Eventual garantia fornecida ao débito só retira o óbice à fruição do benefício nos exatos termos da legislação, ou seja, a juízo da Procuradoria do Estado ou do coordenador da administração tributária. A situação do débito impeditiva à fruição do benefício deve ser aferida no momento do gozo do benefício. Alterações posteriores na situação do débito, ou seja por decisão judicial, garantia, inscrição em dívida ativa, lavratura de AIM, entre outras, geralmente, né, só tem efeito para a fruição do benefício a contar da data da situação, não retroagindo. A não ser que haja uma decisão expressa dizendo que ela deve retroagir, então essas decisões elas valem dali para frente. Tá? A norma afasta a fruição do benefício existindo débitos do imposto declarados e não pagos no prazo de até 30 dias contados da data do seu vencimento. A manifestação fiscal realizada pelo núcleo fiscal de cobrança aponta a existência de outros débitos declarados em dia com pagamento em atraso. A autora assevera que eles devem ser desconsiderados sumariamente, pois ensejariam alteração do critério jurídico do lançamento. Bom, eu reafirmo o meu entendimento diverso defendido pela autuada. Os reiterados atrasos no pagamento de débitos declarados em dia após o limite estabelecido em legislação obstavam a fruição do benefício enquanto perdurou o atraso. O pagamento posterior a tais débitos não tem o condão de validar o benefício fiscal indevidamente gozado. Os débitos de IPVA inscritos em dívida ativa também restringem o benefício. Nesse passo, não vejo reparos a serem realizados na decisão atacada. Tá? O artigo 529-A não pode ser invocado por existência de imposto e crédito nos itens, inexistindo os requisitos objetivos para a sua aplicação. As multas cobradas elas estão previstas em lei e não pode ser afastada também por vedação legal. Com relação aos juros, observo que o recurso ordinário, a pedido de sua limitação à Selic, o apelo não foi provido por vedação da súmula 10, de redação anterior. Porém, em relação à revisão da súmula, devem ser aplicados os juros conforme a súmula 10 revisada. De todo exposto, eu conheço e nego o provimento ao recurso de ofício e conheço e dou parcial provimento ao recurso ordinário para aplicar os juros conforme a súmula 10 revisada. Esse eu voto, eu só vou fazer o registro aqui no sistema. Sim, ok. Obrigada, Flávio, pelo voto. Então, os debates estão abertos os debates. Alguma manifestação? Senhora Presidente, eu gostaria de colocar minha manifestação em sessão a respeito dessa questão do recurso de ofício com relação a possível dolo ou não da autuado que deslocaria, né, a decadência do 150, parágrafo 4º, para 173, parágrafo inciso 1. Então, eu vou colocar aqui a minha manifestação, e aí eu leio e a gente conversa sobre o caso, pode ser? Sim, claro. O doutor Flávio já registrou o voto, então a sua solicitação está concedida para o registro. E o doutor Adolfo quer se manifestar com a palavra. Eu quero. Eu só queria entender a razão do Flávio, que eu procurei aqui no voto que encontrei, para cravar que os efeitos da sentença, do trânsito, etc., isso vai dali para frente, e não porque não retroage ao início da ação judicial ou até mesmo aos anos anteriores ao protocolo da petição inicial. Tá. Não, na verdade, eu falei o seguinte: para a fruição do benefício, tá? O benefício ele tem alguns requisitos para fruição. Para a fruição do benefício, você tem que verificar no momento da fruição do benefício se ele atende os requisitos. Tá? Então, você não vai verificar isso posteriormente, se algum requisito era descumprido ou cumprido, mas no momento da fruição do benefício, você verifica esses requisitos. Então, é isso. Tá?
Se no momento da fruição do benefício ele não cumpriu os requisitos, então ele não tem direito ao benefício, tá? Se posteriormente a fruição do benefício, aqueles requisitos forem atendidos, vai valer quando ele cumpre os benefícios, tá? É, os requisitos. É essa a decisão. Não tem relação a decisão judicial ter efeitos dali para frente ou dali para trás. Diz relação à aferição das condições para a fruição do benefício fiscal. É esse o sentido. Presidente, eu já registrei, eu gostaria de pedir vista, porque se uma situação é controvertida judicialmente, o direito é dado pela sentença, não pela legislação. A gente pode invocar aqui as questões relativas à norma secundária e norma concreta individual, né? Individual concreta. Então, se a questão está controvertida e há uma sentença judicial a respeito daquele tema, vale os dizeres da sentença judicial. E ela retroage ao tempo da petição inicial, com toda certeza, ou eventualmente aos 5 anos anteriores, a depender da natureza da decisão, se é declaratória ou se é constitutiva. Então, eu fiz o registro de vista, porque mas talvez seja interessante mesmo o Pedro falar sobre a decadência, né? Sim, sim. Não, eu acho importante realmente essa vista, até a questão também desses depósitos, né? A Procuradoria, pelo que eu entendi, se manifestou, já teve diligência para a Procuradoria, além dessa questão da sentença, né? E se os depósitos, eles estão, quer dizer, o período dos depósitos, né? Eu acho que isso também, doutor Adolfo, deve ser observado, né? Na sua vista, acredito que isso seja também, né? Sim. Objeto, né? Porque há depósitos, pelo que foi colocado, então essa questão fiquei também com dúvida, né? Então, eu acho bem a vista bem colocada, sim. Está concedida a vista. Doutor Pedro, então, mas quer fazer sua manifestação? Pode fazer, sem problemas. Senhora presidente, diante do pedido de vista, então eu já registrei minha manifestação, eu leio então no retorno, daí a gente discute o caso como um todo. Pode ser? Sim, claro. Obrigado. Claro, pode ser, sim. Então, está concedida a vista para o doutor Adolfo, então, doutor Aldo, o processo está em vista, tá? Para o doutor Adolfo, e aí só acompanha e retorna numa outra data. Ok. Acompanhando pela pauta, tá bem? Muito obrigado, senhor presidente, demais jogadores. Tenham um bom dia a todos. Obrigada, desculpa aí hoje o atraso, mas que bom, né? Deu certo. Imagina. Está resolvendo. Tá ótimo. Melhor do que adiar. Bom dia aí. Bom dia, tchau. Fique à vontade em se retirar ou permanecer. Obrigado. Vamos continuar aqui, então, encerrando esse julgamento da PepsiCo, com a saída em vista. E, então, vamos continuar passando para outro caso. Não temos mais sustentações orais, na verdade, é o acompanhamento, né, do caso da Telefônica Brasil, que o doutor Rubens é o relator. Esse caso, então, foi feita a sustentação oral pelo doutor Andrezani, que está aqui presente acompanhando, o doutor Rodrigo também estão presentes e saiu em vista. Então, Rubens, você quer fazer assim um breve resumo e aí, só para voltar aí a memória e... Senhora presidente? Passa. Sim. Senhora, esse processo da Telefônica, como eu mencionei, ele é extremamente complexo e há um aspecto neste processo muito estigmatizante, muito perigoso, que apesar de ser um aspecto que eu poderia considerar do ponto de vista econômico marginal, ele pode denotar uma certa falta de controle, o que é extremamente incômodo em todos os aspectos. Por conta disso, eu gostaria de pedir vênia para endereçar uma questão de fato, não é uma questão de direito, em relação especificamente a esse aspecto dessas notas fiscais negativas. Eu pediria licença para a senhora e para os demais julgadores. É uma coisa muito breve,
Não vou tomar mais do que 2 minutos dos senhores. Não é uma questão de direito, é uma questão de Como fato. foi feita a sustentação oral, em princípio, acho que não há necessidade, quer dizer, estávamos todos presentes, né? O doutor Rubens, o relator, e saiu em vista. Mas, sendo uma questão de fato, é possível algo breve, né, embora tenha sido feita a sustentação oral, ou, se o senhor quiser aguardar, né, a vista, e aí os esclarecimentos seriam posteriores, se for necessário. Mas eu posso conceder, sim, esse breve, né, essa palavra. Ok, eu agradeço. Eu gostaria só Então, de esclarecer essa questão de fato. Se puder fazer isso agora, eu agradeceria sim, mais uma vez. pois não. Bom, em relação especificamente às notas fiscais negativas. Pois bem, a recorrente, a telefônica, se não for o maior, é um dos maiores contribuintes de CMS do Estado, sem dúvida nenhuma. Nesse passo, o que se coloca é se é crível que dentro da telefônica existe uma pessoa absolutamente desavisada que possa emitir notas fiscais negativas desmotivadamente, com o intuito único e exclusivamente de menoscabar o quantum a ser recolhido pelo Estado, e não só pelo Estado, mas pela União também. Porque essas notas negativas representam despesas dentro da telefônica, despesas que afetam o recolhimento de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Se é crível que alguém esteja autorizado para fazer a emissão dessas notas fiscais. Mais do que isso, se as contrapartes, que são empresas enormes, imensas, que celebram contratos de fidelização, se permitiriam pagar enormes gastos, milhões de reais, com telefonias, sem conferir escrupulosamente o volume de tráfegos e impulsos e, principalmente, as notas fiscais que são emitidas. Se é crível que esses consumidores, as maiores empresas do país, se dispõem a registrar como receita, pagando imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, sobre o lucro sem aferir, com redobrado cuidado, a pertinência, a rigidez dos fundamentos para a emissão desses documentos. A resposta, seguramente, é negativa. E isto, com todo acatamento, endereça a conclusão em sentido diametralmente oposto àquele que vem sendo adotado, com todo o acatamento, por mera formalidade, e em franco desfavor do princípio da verdade material. Assim, se não vier a ser reconhecido que essas indigitadas notas acham-se somadas, algebricamente, a milhões de outras notas para performar exatamente o quantum de beato, o que se roga é que, quando menos, seja acolhido o pedido de diligência formulado, quando certamente restará provado que rigorosamente nenhum prejuízo foi imposto ao erário por conta desses documentos. Muito obrigado. Sim. Obrigada, então, doutor Andrezani, pelos seus esclarecimentos. Então, o relator com a palavra. E doutor Adolfo está aberto aqui para o registro da vista. Sim, bom dia a todos. Presidente, obrigado. O caso trata-se já... Não é uma questão desconhecida, né? A Telefônica, ela... Enfim, aquela questão dos descontos, né, oferecidos em relação a... Faço o contrato com o cliente final e, dependendo do uso ou da permanência no contrato, há que se cobrar um acréscimo ou não. Há um desconto se ele ficar no plano ou usar o plano uma determinada quantidade mensal. E, se isso não acontece, esse valor adicional, que vira o desconto inicial, é cobrado. Então, é aquela polêmica, né? É um desconto condicional. Ah, mas eu nomeei isso como uma multa. Então, bom, mas o fato de ter nomeado assim um assado não altera a natureza jurídica, que é um valor que deixa de ser cobrado inicialmente, mas pode vir a ser cobrado posteriormente, acaso
alguma daquelas condições iniciais não sejam adimplidas, e isso materialmente se caracteriza um desconto condicional. É cobrado, então, o ICMS, porque isso deveria ter entrado na base de cálculo, tá bom? Há uma imensa discussão a respeito disso, mas é isso. E na outra acusação fiscal, em algumas situações, em função dessa questão dos descontos, o contribuinte emite nota fiscal com base de cálculo do imposto negativa e o CMS, então, em valor negativo destacado na nota fiscal, o que, independentemente dos motivos que possam ter ocorrido para que isso acontecesse, não há previsão legal para isso, né? Para você emitir uma nota fiscal com valor negativo de imposto a recolher que vai impactar na escrita fiscal como se fosse crédito, né? Isso não há nada, nenhuma hipótese na legislação que autorize essa situação, tá certo? E ainda que se considerasse o que o doutor Luiz Carlos colocou a respeito de somando, não chegaria-se num número concreto que não representaria prejuízo, ainda assim, salvo engano, haveria a questão formal a respeito da possibilidade, a respeito da não inclusão na base de cálculo dos valores que foram ou seriam ou poderiam ser eventualmente cobrados do cliente, acaso ele não cumprisse com as condições do contrato, que se referiam a tempo de permanência no plano e volume de uso, né, de dados, volume de tráfego de dados. Se ele não cumprisse com essas obrigações previamente estabelecidas, perderia o direito, né, àquele valor reduzido e o acréscimo lhe seria cobrado posteriormente. Esse acréscimo, caracterizando então o desconto condicional, deveria ter sido incluído na base de cálculo. Então, só fazendo aqui uma exposição, que se trata de temas já, não é uma novidade aqui para nós. E essa é a situação. Deixa eu só ver aqui se eu teve Selic aqui. Não, eu neguei provimento ao recurso, mantendo então as acusações fiscais. O doutor Bergamini pediu vistas. Então, vamos ouvi-lo. Bom, eu pedi vista para falar apenas do item 1.2, que é a questão dos descontos. O item 1.1 eu vou acompanhar o Rubens. Com relação ao item 1.2, no voto eu primeiro digo sobre o que é condição para fins de determinar o desconto e quando que ele é tido como existente. O desconto condicional é aquele que depende de evento futuro incerto e o desconto incondicional é o que não depende de futuro incerto porque as condições são presentes no momento da operação da prestação. E saber essa questão se ele é presente ou se é futuro é importante porque, na minha visão, é a partir daí que a gente vai oferir o momento em que ele vai ser tido como oferível. Esse tema é um debate que, como o Rubens colocou, ele é antigo em relação ao CMS no TIT, mas não só em São Paulo, é um tema meio que nacional. E eu estou convencido de que as condições são oferíveis no momento em que a nota fiscal ela é emitida. Por quê? Porque é ali que se documenta a existência de uma prestação ou de uma operação, se fosse mercadoria, e a gente tem esse respeito de umas manifestações da Receita Federal, do próprio Cefaz, dizendo que o desconto tem que ser mencionado em nota fiscal, né? E isso derruba, na minha visão, a tese da Fazenda do Estado de que o fato de haver um contrato descrevendo as condições retiraria
o caráter da incondicionalidade do desconto. Então, é natural que em qualquer avença negocial econômica haja um contrato dispondo sobre certas condições na fixação do preço. Mas não é o contrato que torna condicional ou incondicional. O que torna condicional e incondicional é verificar se as condições para o desconto são auferíveis no momento da emissão da nota, onde se documenta a operação, ou se são auferíveis apenas depois. Por exemplo, se eu comprei algo e eu posso pagar com 10% de desconto, se eu pagar até o dia 30 do mês em que a compra foi feita, eu tenho um desconto condicional, porque eu vou saber se a condição foi auferível ou não depois que a nota foi emitida. Todavia, se eu tenho uma regra contratual que diz que se eu pagar em Pix ou em dinheiro ou débito, eu tenho um desconto de um X%, que seria equivalente à taxa do cartão de crédito, eu sei se essa condição foi cumprida ou não no momento da venda, quando eu faço o pagamento. Então, eu teria aí a definição dos parâmetros para saber se há uma condicionalidade futura ou não. E aí, no meu voto, eu trago aqui lições do Hugo de Brito Machado, decisão do Tribunal de São Paulo, e falando agora de telecomunicação. Então, e Marilena Diniz também traz algumas considerações a respeito. Então, quando a gente tem um serviço contínuo, nós temos uma única obrigação, mas com prestações continuadas mensais para definição de pagamentos ou mesmo de imposto. Então, o fato de eu ter uma única prestação e saber se a condição por desconto foi cumprida ou não, e eu sei disso no momento da nota fiscal emitida, na minha visão, isso é suficiente para falar que isso é um desconto incondicional. E aqui eu abro aspas para ler o que eu escrevi em um ponto que acho importante. Nesse raciocínio, se cada faturador do CMS, que é a prestação do serviço de telecomunicação, a recorrente 2 pontos. 1. Emite nota fiscal modelo 22 contra seus clientes, para acobertar a prestação de serviço mensurado no período. 2. Demonstra no citado documento fiscal o desconto de fidelização concedido no período, que corresponde à parcela de redução do preço da prestação de serviço. E 3. Para a composição da base de cálculo, os critérios para a concessão do desconto são presentes e sabidos no momento da emissão da nota? Aí, continuo. Não há como admitir que os descontos de fidelização concedidos são condicionais para serem tributados pelo ICMS. A existência da prestação de serviços naquele determinado mês já é um indicativo suficiente de que as condições contratuais foram observadas. Somente não haveria a prestação se o cliente houvesse cancelado o contrato. E justamente por isso, é lícito afirmar que as referidas condições são consideradas presentes e certas, e não futuras e incertas, no exato momento da prestação dos serviços. Eis a razão pela qual podem ser conhecidas e devidamente documentadas em nota fiscal. O que se deve ter em mente é que as condições contratuais sempre existirão em uma relação jurídica. Todavia, consoante já dito a iuris, não é a relação jurídica como um todo que deve ser considerada para o correto entendimento da dedução ou indedução da base de cálculo a título de descontos condicionais ou incondicionais, mas apenas então somente os fatos geradores que dela decorrem. E aí eu trago a decisão do TJ de São Paulo. E a respeito da multa, aqui eu trago considerações do direito civil sobre o que é cláusula penal, etc. E eu digo que o fato de haver um distrato antecipado, isso gera uma cláusula penal. É um dispositivo que tenta inibir a quebra contratual. E a cobrança de multa não pode ser de modo algum tido como composição de preço para fim de ICMS ou qualquer coisa venha a ser. Multa é multa, não é preço. Então, com esses argumentos, eu conheço do ordinário, do parcial provimento para manter a acusação fiscal do item 1.1 e para cancelar a acusação de que trata o item 1.2 do AIM. É como voto.
Sim, obrigada, doutor Bergamini, doutor Rubens. Então, os debates estão abertos. Obrigado, presidente. Eu Senhora vou. presidente, desculpe, doutor Rubens, se me permite, eu gostaria de fazer uma manifestação aqui em sessão, e aí, se puder, eu leio a manifestação e aí a gente passa aos debates. Pode ser, doutor Rubens? Sim, claro. Claro. Sim, sim. É concedida, então, a solicitação de manifestação. Pronto. Acho que já está disponível aí aos senhores, então eu vou passar a leitura. Então, com todo respeito ao voto do ilustre juiz com vista, diante de tudo quanto minuciosamente apurado pela fiscalização, discordamos frontalmente da afirmação abaixo. Então, eu vou só resumir a afirmação que, inclusive, o doutor Bergamini acabou de ler, né? A existência da prestação de serviços naquele determinado mês não é indicativo suficiente de que as condições contratuais foram observadas, somente não haveria a prestação se o cliente houvesse cancelado o contrato. E justamente por isso é lícito afirmar que referidas condições são consideradas presentes e certas e não futuras e incertas no exato momento da prestação do serviço. Então, eu agora falando, explicamos. O autor do feito, em seu termo circunstanciado, as folhas 8 seguintes, traz robusta documentação em termos dos contratos da autuada com seus clientes, e a análise dos mesmos deixa clara a situação de estarmos diante de desconto condicional. As folhas 111 temos exemplo de contrato em que os descontos concedidos são condicionados ao cumprimento do tempo total do contrato. Então, o que diz o autor do feito? Portanto, para receber os descontos contratuais mencionados pelo contribuinte, o cliente deveria manter as quantidades de serviço contratadas durante toda a vigência do contrato. Tanto é assim que a cláusula 5ª estipula a obrigação do cliente, em caso de rescisão e resilição do contrato, devolver os descontos recebidos durante a vigência do contrato, de todo o contrato. Então, de forma idêntica, as folhas 113, analisando-se o contrato da Embraer, a conclusão foi a mesma. Assim, foi possível identificar que esses itens de serviços negativos correspondem aos descontos contratuais previstos na cláusula 3ª dos contratos do serviço DDR, os quais são concedidos sob condição de manutenção das quantidades de serviços contratados e de permanência durante o prazo de vigência do contrato. As folhas 114, quanto ao contrato de Itaú. Na cláusula 3ª estão descritos os descontos previstos no contrato de modo semelhante ao contrato da Embraer. Ou seja, os descontos são condicionados ao cumprimento das cláusulas 2ª, quantidade de serviço, e 4ª, vigência do contrato. A conclusão do autor do feito às folhas 116 não poderia ser outra. Embora concedidos mês a mês, também os descontos aqui tratados estavam sujeitos a um evento futuro e incerto, que era a permanência do cliente durante toda a vigência do contrato, mantendo as quantidades contratadas de serviço. Como o próprio contrato menciona, cláusulas tais, já descrito em item 4, os descontos mensais eram calculados considerando todo o período de vigência do contrato, razão pela qual o rompimento das condições contratuais ensejava a revisão das contas de telefone passadas. Isso é importante porque é exatamente o nosso ponto de discordância com relação ao voto do Dr. Bergamini, e a devolução dos descontos mensais concedidos. Quanto à fidelização dos contratos de prestação de serviço telefônica, após análise dos mesmos, chegou-se à mesma conclusão, qual seja, está claro que os descontos concedidos no início do contrato estão condicionados à manutenção da quantidade de acessos digitais pelo cliente durante o período contratado. E foi além o fisco. As folhas 138 seguintes dos autos, há exemplos de contratos em que a cobrança da chamada multa por fidelidade é cobrada desde o início do contrato em via judicial. O fisco pegou contratos em que a Telefônica cobra essa multa por fidelidade na via judicial. Nas palavras do autor do feito, verifica-se por consulta aos processos judiciais dos quais ela é parte no site do Tribunal de Justiça, que a Telefônica demandava a chamada multa por fidelidade como obrigação de devolução dos descontos condicionais concedidos no início do contrato. Ela considera todo o período, não apenas mês a mês. Após a análise da demanda, a conclusão é uma só. Portanto, a chamada multa de fidelidade pode ser identificada com a obrigação de devolução dos descontos condicionais concedidos no início do contrato, ou seja, descontos de fidelização. Então, da análise de outra demanda judicial da Telefônica, o resultado foi o mesmo. Também por esse caso, fica claro que a Telefônica efetivamente exigia o cumprimento do compromisso contratual do cliente
ou seja, a manutenção da quantidade de serviço durante a vigência do contrato, e exigir a devolução dos descontos de fidelização concedidos ao cliente no caso de quebra desse compromisso. Então, senhores, a minha conclusão aqui, só para ficar claro, assim, não há falar-se em condições contratuais observadas mês a mês. Até o final do contrato, a multa pode ser cobrada desde o início. Portanto, a condição perdura até o final do período contratado, o que nos leva à conclusão de que estamos diante de desconto condicional que deverá integrar a base de cálculo do ICMS. Assim, somos pelo não provimento ao do recurso ordinário, com a consequente manutenção integral do hora aguerreado. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Sim, obrigado, doutor Pedro. Doutor Rubens. Obrigado, senhor presidente. Bom, as minhas considerações são as mesmas colocadas pelo doutor Pedro, no sentido de que, ainda que houvesse uma emissão de uma nota fiscal ali, pontual, como mencionou o doutor Bergamini, havia previsão da perda dos descontos concedidos anteriormente, né? Caso houvesse o descumprimento do contrato. Então, não é que não era condicional, era porque retroagia a valores pagos anteriormente, né? E com relação à questão da multa, como eu disse, né, a que se vê a questão material, né? Assim, senão a pessoa, não, olha, não é um desconto condicional, eu vou te cobrar um valor depois se você não cumprir isso, mas eu vou dar um título de multa, e isso então afasta a condição do desconto condicional, e eu entendo pela materialidade do fato, e não pelo título dado a ele, né? Se há um valor que deixa de ser cobrado, mas pode ser cobrado posteriormente, isso é um desconto condicional, ainda que o contribuinte dele um outro título, né? Então, por esse motivo, eu mantenho a minha posição inicial pela procedência das acusações. Obrigado, presidente. Sim. Rosário, presidente, Sim. só Pois fazer não. um ponto aqui para o Rubens e para o Pedro. Eu entendo a posição de vocês, mas isso é tipo do tempo, como a gente está falando muito mais de tese, né? O tipo de coisa que não tem bola dividida, né? Ou é um ou é dois. Então, passo esse esclarecimento para pedir bem, né, por ter colocado pontos contrários de vocês, mas é porque aqui nessas questões de tese não tem cinza, né? Ou é preto ou é branco. Então, eu tenho um jeito meu, pessoal, que eu tenho já há algum tempo. Enfim, é isso aí. É só para colocar aqui um sinal de que é uma questão de tese mesmo, né? Não tem como ser diferente. É isso aí. Sim, ok. Obrigada, então, a todos que se manifestaram. Vamos dar início ao julgamento, então, e eu vou acompanhar, peço venha aí ao relator também, ao doutor Pedro, eu vou acompanhar o doutor Adolfo Bergamini, acho que realmente é uma questão de tese profunda, né? Quer dizer, já é um posicionamento até anterior, meu também, nessa mesma linha, o voto está bem fundamentado, então, em que pese aí os contratos, eu concordo com o doutor Bergamini e vou acompanhar nesse sentido, tá? Já é uma questão também que já venho também me debruçando, pensando, e já tive alguma manifestação também sobre isso. Então, vou acompanhar o doutor Bergamini. O doutor Flávio quer falar alguma coisa? Podemos Sim. encerrar os debates? Eu vou acompanhar o relator, o doutor Rubens, principalmente nesse ponto de que os descontos eles podem ser revistos até o final do contrato. Tá? E então, eu acho que ele coloca a condição dele como os condicionais, como bem frisou o Pedro na sua manifestação. É isso. Ok, então podemos encerrar os debates e dar início ao julgamento. Verificando o quórum.
Iniciando a votação. Então, aqui no caso, foram 2 votos, né? Doutor Rubens e doutor Flávio, e doutor Adolfo e eu. Então, eu vou aqui registrar o voto vencedor, está pedindo o registro do voto vencedor. Estão acompanhando o doutor Bergamini, é conhecido integralmente, então não há questão antecedente. Então, prevalece a posição do doutor Bergamini pelo conhecimento integral, com julgamento de mérito e parcialmente provido. Então, este fica o resultado vencedor, então, o voto do doutor Adolfo, uma vez que eu acompanhei o doutor Adolfo Bergamini. Então, esse é o resultado. Encerrando o julgamento, então, o caso da Telefônica, o auto 5012-273, sendo conhecido integralmente, parcialmente provido. Esse é o resultado, doutores, doutor Andrezani, doutor Rodrigo presentes, e agradeço, então, encerrando esse julgamento. Obrigado, presidente. Bom dia, boa sessão a todos. Até logo. Bom dia. Então, encerrado este caso, agora temos mais uma vista e temos terraplenagem também. Então, vamos pelo primeiro, né, da lista, depois fazemos o outro que tem vista, doutor Adolfo, doutor Rubens. Então, o caso é o auto 4036725, A3 Terraplenagem e Engenharia. Doutor Rubens é o relator. Não há advogado para sustentação oral. Doutor Rubens, com a palavra para o registro. Acho que agora consegue, não está aqui registrado como vista, doutor Rubens. Não, ele foi arrumado, ele foi resolvido. Consertado, isso. Bom, esse processo, essa decisão, assim, ela é singular, né? O auto, ele inicialmente acusa o contribuinte de deixar de pagar um imposto e exigido por solidariedade. Isso já cancela o auto, né? Já errou, né? Errou, assim, feio demais, né? Como é que você vai acusar alguém de deixar de pagar o imposto e falar que não foi ele que deixou de pagar, né? Mas é aquela situação em que aquisição de mercadoria com documento fiscal inidôneo, tá? Você acusa o contribuinte de ter recebido mercadoria sem nota fiscal e cobra imposto de solidariedade, né? Mas o auditor aqui, no caso, ele deu uma variada, assim, deu uma viajada e acusou a pessoa de deixar de pagar imposto, né? E aí foi cancelado em primeira instância, tá certo? E Tá, vamos ler tudo, senão eu vou ficar pulando coisas aqui. Então, na decisão de primeira instância, tendo em vista o erro da natureza da infração imputada na inicial, apresentar não pode prosperar, etc. A representação fiscal concordou com o cancelamento do AIN, posicionando-se pelo não provimento do recurso de ofício, tá certo? E a Câmara Julgadora, a primeira, ele deu provimento do recurso de ofício, tá bom? Nos seguintes termos. Abre aspas. Entendo que a acusação contém todos os elementos necessários para constituir o débito em relação ao autuado no que tange ao imposto, e apenas ao imposto, mas não em relação à penalidade. A multa pela conduta
do contribuinte remetente, aquele que supostamente deixou de pagar o imposto, deve ser eventualmente cobrada dele, e não do destinatário. Eventualmente, poderia ser cobrada do destinatário a penalidade por recebimento de mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil, mas isso não ocorreu. Todavia, em tese, até o fim do prazo decadencial ainda possa ser feita. Assim, embora tanto a representação fiscal como o autuado peçam o não provimento do recurso de ofício e, consequentemente, cancelamento da exigência fiscal, entendo que o recurso deve ser conhecido e parcialmente provido para que, superada a questão da existência de amparo na legislação vigente e da possibilidade de se exigir o valor do imposto responsável solidário pelo débito, serão analisados os demais itens da defesa. Tendo em vista que a decisão de primeira instância não apreciou as alegações de defesa, proponho que o processo retorne para julgamento de primeira instância. Portanto, voto no sentido de conhecer do recurso da provimento parcial para restabelecer a exigência fiscal e anular parcialmente a decisão recorrida. O processo, então, retornou à unidade de julgamento, onde, atendendo à primeira Câmara, julgou as questões subsidiárias e manteve a exigência do imposto cobrado por solidariedade, e não se manifestou a respeito do erro de acusação. E não houve a interposição de recurso de ofício. O contribuinte apresentou recurso ordinário, onde não questiona esse acordo inicial, né, que eu li aqui, centrando suas alegações na suposta impossibilidade de se atribuir ao autuado a responsabilidade pelo pagamento do imposto, no caso em tela, questionando taxa de juros também. Tá certo? E a representação apresentou, então, o seu parecer, onde pugna pelo não provimento do recurso ordinário. E essa situação aqui, senhores. Então, eu passo o meu voto. A acusação fiscal é problemática, acusa a falta de pagamento do imposto um contribuinte cuja conduta infracional se limitou a receber de mercadoria juridicamente desacompanhada de documentação fiscal, sendo que esta, inclusive, é a regra prescrita no artigo tido por infringido, né, o 203. A decisão de defesa inicialmente cancelou uma AIM com a anuência da representação fiscal, sobreveio o acordo que restabeleceu a exigência do imposto por solidariedade, né, Então, esse acordo anterior, ele decidiu assim, reconheceu a improcedência da acusação fiscal em relação à multa, afastou a multa por ausência de subvenção dos fatos ao relato da acusação fiscal, pois foi atribuído ao autuado uma conduta praticada por terceiros, manteve a exigência do imposto por solidariedade, declarou o restabelecimento da exigência fiscal e anulou parcialmente a decisão recorrida. Bom, enfim, o contribuinte não recorreu do acordo em comento, que eu ainda acho que é extra petita, né? Porque a representação fiscal pediu para não prover o recurso de ofício. Bom, o contribuinte não recorreu do acordo em comento de forma que suas disposições prevaleceram. Esse acordo aqui, que eu li, né? Tendo o processo retornado em primeira instância, onde a julgadora analisou o mérito da exigência do imposto por solidariedade e manteve sua cobrança. E desta forma, esse acordo aqui, que a gente vai julgar, se limita à análise da exigência do imposto por solidariedade diante da aplicação do artigo da solidariedade, né? Então, eu mantenho, né, a exigência do imposto de solidariedade porque ele está previsto no artigo 184, inciso 1, com o inciso 11 do artigo 11, né, do RICNUS, combinado com o parágrafo 1º. Então, a cobrança do imposto por solidariedade tem previsão legal e é isso, a gente só vai julgar aqui o imposto, né? Porque o acordo anterior cancelou, né, assim, a acusação fiscal, mas manteve a exigência do imposto. Não teve recurso disso e chegou aqui para a gente só um recurso ordinário, falando apenas do imposto. E aí eu estou falando desse imposto, tá? Então, eu reduzo apenas a taxa de juros é isso. E dou provimento parcial, mantenho o imposto e reduzo a taxa de juros. Senhores, é isso. Eu vou aqui gravar. Doutor Rubens, uma dúvida. Eu estou aqui tentando achar, estou procurando. Quando teve a anulação, a primeira anulação da decisão da primeira instância, foi pela primeira Câmara Julgadora, eu não... É um voto lá do doutor Rodrigo da Silveira. Doutor Rodrigo da Silveira, então. Isso.
sabe as folhas, quem participou desse julgamento? A senhora. Eu participei, eu acho. Sim, Participei, né? sim. E É que eu o estou doutor procurando, estou Bertolucci achando, mas... Hã? e a senhora, doutor Bertolucci, eu não lembro quem era o outro juiz fazendário. O voto do doutor, mas foi Ah, tá. unânime, tá? A Sim, votação foi mas aí unânime. não tem impedimento, a questão do impedimento, já Não, não, participei. não, não. A Não senhora não foi em outro grau de jurisdição, né? porque no mesmo grau, é verdade. É porque a primeira Câmara sempre chama atenção. Pedro também, então, né? Eu estava procurando aqui. A gente tem. Tá, é sem impedimento. Rodrigo. Isso, então, encerrando os debates. Encerrando os debates, quer dizer, abertos os debates, na verdade, estava esperando. Abertos os debates. Nós estamos de acordo com o voto, senhor presidente. Eu também acompanho, presidente. Então, Acompanho. podemos acompanho também, dando andamento. Doutor Pedro, desculpe, eu não entendi. Não está de acordo com o voto? Não, a gente acompanha, a gente está de acordo, sim. Acompanha. É que o senhor falou assim, não, eu estou de acordo com o voto. Não, Aí, falou não Desculpe. está de acordo, aí mas eu falei, pô, tá de acordo ou não está, né? Desculpe. está de acordo, não está, mas então encerrando os debates aqui. Também acompanho o doutor Rubens, então vamos verificar o quórum. Estou só aguardando o doutor Flávio confirmar, ainda não confirmou. Hoje o doutor Flávio é o doutor José Ricardo. Confirmou, então, iniciando a votação. Eu estou na máquina do José Ricardo aqui, porque a minha máquina não funcionou realmente. Sim, mas pelo menos conseguiu. Então, vou iniciar a votação. E, então, foi conhecido integralmente, parcialmente provido nos votos, nos termos do voto do relator, encerrando a votação aqui do caso da terra A3, terraplenagem engenharia, encerrando o julgamento deste caso. Agora temos mais um, né, hoje. O último da pauta, desculpe, o terceiro da pauta, é o 4147374, o autuado Sérgio Mateus Silva Guedes, eu sou a relatora. Vou fazer aqui um breve resumo. Estou iniciando os debates para o registro dos votos de vista, né? Saíram em vista para o doutor Rubens e para o doutor Adolfo. Então, só para lembrar rapidamente o caso, então, ICMS, infrações relativas a documentos fiscais, falta de emissão de documentos fiscais, são infrações, né? São duas infrações. Deixou de emitir, no período tanto, notas fiscais, exigindo-se ICMS no montante de tanto. Então, o auto aqui, no caso, e a segunda infração, o infrator exerceu com habitualidade, no período tanto, a atividade de comércio varejista, sem estar inscrito no cadastro do contribuinte no CADESP. O recorrente, então, sustenta a nulidade, a decisão de primeira instância, por falta de análise de argumentos e provas, e no mérito aponta que o AIN seja cancelado, quer por erro na eleição de passivo,
inviabilidade da responsabilidade solidária da forma como estabelecida, impossibilidade de cobrança do imposto em razão de substituição tributária, impossibilidade de lançamento como mera presunção, cerceamento de defesa, dentre outros argumentos, decadência parcial, também com relação à multa. Eu, no voto, eu entendi aqui, já passando a conclusão, então, que como foi lavrado contra a pessoa física, eu entendo pelo seu cancelamento, sem prejuízo no que couber, de novo lançamento, né? Aqui tece várias considerações sobre essa questão da responsabilidade solidária, né? Aqui apontando o artigo 135 do CTN, inciso 3º do CTN, a respeito da responsabilidade pessoal dos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes, aqui os termos da Lei 6374, artigo 9º, que fala em solidariedade e não responsabilidade pessoal. Então, entendi que houve essa responsabilidade, né, que seria solidária, né, não responsabilidade direta contra o sujeito passivo, né, pessoa física sócio. Então, esse é o breve resumo do caso e saiu em vista para o Dr. Rubens e para o Dr. Adolfo. Então, com a palavra vista, se já foi possível o registro, né? Dr. Rubens é o primeiro aqui a registrar. Acho que seu voto já está aqui, né? Só registrar. Eu estou com ele aberto aqui, eu posso ler, presidente? Sim, claro, por favor. Então, vamos lá. Primeiro o seu, depois o doutor Vergami. Certo. Então, pedindo vênias aí a presidente, que foi a relatora, né? Eu solicitei vistas no processo para apresentar um entendimento diverso em relação à procedência da acusação fiscal. Adoto o bem elaborado relatório produzido e passo ao voto. Inicialmente, não há nulidades, indenização recorrida, está corretamente fundamentada, etc. O fisco apurou que o autuado Sérgio Mateus praticou venda de mercadorias com habitualidade, sem inscrição no cadastro de contribuintes e sem a respectiva emissão do documento fiscal, servindo-se de notas fiscais de emissão atribuída a uma empresa simulada que teve anulada a sua inscrição estadual. Eu transcrevo aqui no voto alguns trechos da acusação fiscal, não está necessidade de ler. Pois bem, Sérgio Mateus foi considerado como contribuinte do CMS por haver ele mesmo praticado operações de saída de mercadorias sem emissão de documentação fiscal. No relato circunstanciado, o auditor comenta as provas de que Sérgio Mateus praticou vendas objeto do AIM e aponta a legislação que permite ao fisco considerá-lo como sujeito passivo das obrigações tributárias. Destaca o 126 do CTN e o 7º da 6374. Então, o CTN diz que, no 126, que a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais, de achar se a pessoa natural sujeita a medidas, etc., de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. E a 6374 diz que é também contribuinte a pessoa natural ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, administre ou seja sócia de fato de sociedade empresarial constituída por interpostas pessoas, né? Então, só destacando. É também contribuinte a pessoa natural que administre ou seja sócia de fato de sociedade empresarial constituída por quadro societário interposto, né? Pois bem, a legislação assim, então, fundamenta a caracterização do Sérgio Mateus como contribuinte de fato do CMS. A fundamentação jurídica da ação fiscal encontra-se exposta. Entretanto, o auditor, ainda em seu relato circunstanciado, passa a partir de folhas tais a mencionar artigos do CTN da Lei 6374 que se referem à responsabilidade solidária que é inaplicável a esse caso. Sérgio Mateus não responde solidariamente pelo imposto que deixou de ser pago. A empresa DF Comercial teve anulada a sua inscrição estadual com efeitos a partir de tal data, data em que esse quadro societário passou a ser simulado. As operações objeto desse AIM ocorreram
né, em época em que a DF comercial já não mais existia, né? Não é possível se falar em solidariedade quando há apenas um polo. A solidariedade pressupõe a existência de ao menos duas pessoas, físicas ou jurídicas. Uma praticou as infrações e a outra responde solidariamente, se presentes os pressupostos legais. No caso em exame, há apenas uma pessoa em cena, a pessoa física de Sérgio Mateus, contribuinte do imposto, que praticou a venda de mercadorias sem emissão de documento fiscal e o exercício habitual do comércio varejista sem inscrição no CADESP, e não há responsabilidade solidária neste cenário. A DF comercial não poderia constar como infratora nem como responsável solidária, pois assim estaríamos considerando existente uma pessoa jurídica inexistente. Em que pese o equívoco jurídico cometido pelo auditor em seu relatório circunstanciado, a acusação fiscal em si mesma está correta, como se percebe as folhas 1 e 2. Não se menciona ali qualquer aspecto relacionado à solidariedade. A pessoa física do infrator, assim como a natureza das infrações, estão corretamente caracterizadas. Portanto, eu afasto do AIM as menções e considerações contidas no relatório circunstanciado quanto aos artigos 135 e 136 do CTN e os artigos 9 e 10 da Lei 6374, que não se aplicam ao caso em exame, reiterando que tais aspectos não constam do texto formal da acusação fiscal, mas apenas no relatório circunstanciado, o relatório esse de juntada discricionária, sendo assim passível de correção sem que isso contamine a própria acusação fiscal, que se encontra corretamente descrita, capturada e caracterizada. Desta forma, não houve erro na eleição do sujeito passivo no AIM. A empresa DF comercial não mais existia no mundo jurídico à época dos fatos, não podendo assim ser incluída no polo passivo do AIM. Sérgio Mateus administrava e era sócio de fato de sociedade empresarial constituída por pessoas interpostas e é contribuinte do semestre nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º, item 5 da Lei 6374 de 89. O mesmo praticou os fatos geradores objeto do AIM sem a necessária inscrição estadual e sem emissão de documentação fiscal. Então, superado esse ponto, eu passo à análise das questões de mérito. A inscrição estadual da DF comercial foi anulada com efeitos a partir de junho de 2017, data em que seu quadro societário passou a ser simulado. O PCN de Folhas Tais descreve de forma pormenorizada a atuação de Sérgio Mateus e a forma que este se valia de empresas simuladas para realizar vendas sem o pagamento dos tributos devidos. Ressalto que apenas no período entre junho de 2017 e março de 2020, um valor superior a 26 milhões de reais em imposto e ICMS deixou de ser pago aos cofres públicos, devendo este órgão julgador considerar a extensão e a magnitude do esquema apurado pelo fisco em um cenário caracterizado por dolo, fraude e simulação. É de se considerar a manifestação da douta representação fiscal neste julgamento. Eu vou ler, então, procurar ler rapidamente a análise da FESP aqui, tá? Que diz o seguinte, a exposição da representação fiscal. Foi cabalmente demonstrado que os principais clientes e fornecedores da empresa DF Comercial têm relação com o autuado. As duas maiores empresas fornecedoras da DF Comercial são a Brasil Comércio, que tem em seu quadro social Antônio Sérgio, pai do autuado, e o próprio autuado, a GTA Distribuidora, cujo sócio é o autuado. Embora as vendas da DF sejam pulverizadas, destaque-se como maior cliente a empresa Eco Serviços Administrativos, cujo proprietário é o autuado. E, segundo a entrevista com o autuado e confirmado pela defesa, o autuado atua também nas empresas DF Comercial como consultor. Ou seja, o autuado é o fornecedor, é o principal fornecedor e o principal cliente, e dá consultoria para a empresa DF Comercial, sendo que esta última atividade não foi comprovada, ou seja, não houve comprovação de remuneração recebida pelo serviço de consultoria supostamente prestados. A confusão patrimonial entre a DF e as outras empresas também em relação ao montante de aquisições efetuadas, sem respectivo pagamento. A empresa Eco Comercial recebe boa parte das mercadorias da DF sem que efetue pagamento algum. Enfim, é um cenário assim de simulações e de fraudes, tá bom? Eu não vou ler tudo, é só a conclusão. Diante de todo exposto, temos a inarredável conclusão de que todo o trabalho fiscal, temos inarredável conclusão do trabalho fiscal. A empresa DF Comercial nunca existiu como empresa após a entrada do senhor Júlio Natal
no quadro societário, né, e foi de fato controlada pelo autuado, o qual era o real gestor das operações realizadas, responsável pela gerência e coordenação de toda a cadeia de operações, inclusive comercializando mercadorias majoritariamente adquiridas sem documentação fiscal de origem desconhecida, conforme apurado no PCN, né, da DF Comercial, vendendo essas mercadorias pela internet ou em licitação, e nas licitações utilizavam-se de uma outra empresa, tá certo? Então, eu entendo que está bem comprovado o fato de que Sérgio Mateus realizava vendas se utilizando de documentação fiscal espúria emitida por empresas simuladas visando a sonegação fiscal. Ele alega que não foi intimado a participar do procedimento administrativo referente à empresa DF Comercial, mas não há previsão legal para que ocorra essa intimação, para que o autuado participasse de todos os trâmites processuais, como alega. Não se verifica ofensa contraditória para a defesa, ao mesmo está sendo facultada nesse processo a oportunidade de se defender através de todos os meios de prova ao seu alcance, o que tem feito, não é razoável alegar cessamente defesa, ao meio do processo onde ele apresenta defesa e recurso, né? O procedimento administrativo que culminou na anulação da inscrição estadual da DF Comercial não está aqui em julgamento, sendo que essa empresa teve a oportunidade de se defender lá naquele processo, né? E assim o fez. Aquele processo limitou-se a declarar a nulidade da inscrição estadual daquela empresa, tá bom? Como a anulação da inscrição da DF Comercial se deu por simulação do quadro societário, é evidente que o relatório deve mencionar quem era o sócio de fato da empresa, ou seja, o Sérgio, Sérgio o quê? O Sérgio Mateus, isso. Entretanto, a responsabilidade do autuado pelo imposto que deixou de ser pago, assim como pela falta de inscrição no CADESP, não foi objeto daquele PCN, mas apenas do presente processo administrativo. E o Sérgio constrói um raciocínio que diverge dos fatos. Vejamos, ele diz que o auto de infração não constitui crédito tributário em razão das infrações praticadas pelo DF Comercial. Ele constrói uma acusação no sentido de atribuir a Sérgio os atos regularmente praticados pela DF Comercial, ou seja, os documentos fiscais emitidos, para, a partir de tal acusação, constituir suposto crédito fiscal por omissão de Sérgio em emitir tais documentos. Bom, ninguém está atribuindo ao autuado um ato regularmente praticado pela pessoa jurídica da DF Comercial, tá? Não houve nenhum ato regular por parte dessa empresa desde o momento em que seu quadro societário passou a ser simulado. E, além disso, o autuado não está sendo acusado por nenhum ato cometido pela empresa simulada, mas por suas próprias condutas omissivas, venda de mercadoria sem emissão de documento fiscal, prática de comércio sem inscrição no CADESP. Não se aplica, nesse caso, o 150, parágrafo 4 CTN, pois a fraude e a simulação são premissas da acusação fiscal, o que afasta a aplicação da norma. Além disso, não houve emissão de documentação fiscal por parte do real contribuinte do imposto, fato que também afasta a homologação tácita. Não há que se considerar a possibilidade de substituição tributária nas operações objeto do AIN, já que a origem das mercadorias é desconhecida, não havendo qualquer elemento de prova de que tenha havido recolhimento antecipado do imposto no caso em tela, na medida em que as supostas entradas de mercadoria no estabelecimento do DF Comercial ocorreram em quase sua totalidade sem nota fiscal, ou seja, sua origem é desconhecida. E não é possível, como pretende o autuado, a aplicação do 267 do Hickens em um cenário como este, pois não se sabe sequer se o próprio autuado foi o responsável pela fabricação dos produtos, especialmente os perfumes, através de terceiros, como destaca o auditor. Além disso, o próprio artigo 267 do Hickens autoriza a exigência do imposto sem a prévia notificação nos casos onde houve simulação. Mas, como exposto, em face da ausência de informações a respeito da origem da maior parte da mercadoria, nada se pode presumir a respeito. Não se aplicam casos dispositivos legais referentes ao programa dos conformes, pois o autuado sequer estava inscrito no CADESP. Quanto ao parecer contábil trazido pelo autuado, ali consta a informação de que a DF Comercial teria emitido a documentação fiscal de suas vendas, mas tal circunstância não é controvertida e, de fato, é irrelevante, pois a empresa teve anulada a sua inscrição estadual com data retroativa a um período anterior às operações autuadas. E o fato de ter ocorrido ou não emissão de documento fiscal por essa empresa inidônea não afeta a presente autuação. Consta ainda no laudo que a DF Comercial efetuou supostas operações com empresas que não eram do mesmo grupo econômico comandado por Sérgio Mateus, mas essa circunstância também é incontroversa. O fisco apurou que a esmagadora maioria das supostas operações, mas não a totalidade, ocorreram com empresas do grupo.
Fica ainda demonstrada a confusão patrimonial entre a DF Comercial, Sérgio Mateus e as demais empresas do grupo por ele comandado. Eu vou omitir a leitura de trechos aí das manifestações do auditor, só para a gente agilizar o nosso tempo aqui. Então, cabe ao próprio autuado produzir os elementos de prova a seu favor, inclusive laudos periciais, se assim o desejar, não cabendo ao fisco essa tarefa. Não se pode afirmar que a autuação tenha se calcado em presunções. Foi juntado amplo material probatório, onde se constata a forma com que a DF Comercial teve seu quadro societário simulado e, em seguida, foi utilizado por Sérgio Mateus para cobertar vendas através de documentos fiscais espúrios. Restou caracterizada a prática de vendas por parte do autuado sem inscrição estadual, sem emissão de documentação fiscal. Multas, artigo 85 na 6374, atualização do seu valor básico, súmula 13. Não se aplica o 527A nesse caso. Tem falta de pagamento de imposto, tem simulações, tem dolo, fraude, enfim, tem tudo. Então, eu nego provimento ao recurso ordinário, pedindo vênias à ilustre relatora. Esse é o meu voto, já vou registrá-lo aqui. Eu pensei muito nesse processo, muito mesmo, muito. E aí até demorou um pouco para voltar. Aqui a gente está numa baita zona cinza, né? Se antes era a tese que era preto e branco, né? Adota a tese ou não. Aqui é uma baita zona cinza, né? E eu pedi a devolução do processo, mas só para acompanhar a Rosário sem fazer grandes considerações. Embora, Rose, eu fiquei impressionado com a sua análise, mesmo. Mas como eu já tinha lido ontem o processo e deixei acompanhar, eu vou acompanhar. Mas acho que talvez esses casos de solidariedade, ainda mais esses espinhosos, que até o Luiz Rubens coloca, né, que o pessoal vem torto lá da fiscalização, a gente pudesse trocar mais figurinhas entre nós, né, sobre os votos, né, sobre os processos. Nesse especial, eu vou só acompanhar a Rosário, mas sem prejuízo de a gente revisitar esses caso a caso conforme for aparecendo, né? Eu aqui não li todo o meu voto, né, porque eu já tinha lido anteriormente, né? Agradeço aí o posicionamento do Dr. Rubens, foi muito bem fundamentado. E eu não li aqui porque eu já tinha lido anteriormente, eu fiz um breve resumo apenas dando aqui o resultado, né? Praticamente. Mas, dentro do que o Dr. Rubens colocou, eu até gostaria de colocar aqui mais alguns trechos que fundamentam a minha decisão. Eu não entrei na questão das provas, né, do mérito, como o Dr. Rubens colocou, né, porque eu parei, analisei apenas a questão, como eu digo aqui, dessa parte em diante, né, em que pese a fundamentação da decisão ACO ter se baseado nas provas, aqui já é o meio do voto, tá? Que eu gostaria de ressaltar esse trecho. A decisão ACO ter se baseado nas provas dos autos, entendo que, inicialmente, deve ser analisado o pleito do recorrente a respeito do descumprimento do artigo 142 do CTN quanto à identificação do sujeito passivo, uma vez que foi incluído no polo passivo diretamente como pessoa física, sem inclusão da pessoa jurídica como corresponsável por responsabilidade tributária, que é a solidária. Aí digo, assim, verifico que no relatório circunstanciado de folhas 18 e seguintes, bem como ressaltado na decisão recorrida, o AFR fundamenta a autuação na responsabilidade pessoal prevista no artigo 135 do CTN e também se fundamenta na responsabilidade prevista no artigo 9º, incisos 9, 11, 12 e artigo 10, 13, A e B da Lei 6374 de 89, pronunciando os seguintes termos:
e aqui trouxe o que, né, literalmente, o que está no relatório circunstanciado, que ele diz que não se pode olvidar que o artigo 135 do CTN estabelece a responsabilidade pessoal dos créditos. E a Lei 6374, então, estatui a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido. Então, trouxe aqui, né, os artigos mencionados, e aí eu digo que a representação fiscal, a DUS, no item 28, aqui também trouxe entre aspas, que o recorrente alega que não poderia ser responsabilizado solidariamente pela infração, que, no seu entender, deveria ser imputada à ADF comercial. A alegação é equivocada, isso palavras da representação fiscal, pois sua responsabilização não é solidária. A ADF comercial não foi responsabilizada, pois constatada a simulação do quadro societário, sua inscrição foi declarada nula desde a data da concessão, identificado o responsável pelas operações e pela administração da empresa despachada, e aí tece algumas considerações. Aí eu trago a decisão monocrática, entendeu que a infração recaiu sobre a pessoa física, conforme previsão do artigo 135 e 9º. Aí eu digo, nesse diapasão, entendo equivocada a autuação direta contra a pessoa física e acolho o pedido do autuado da nulidade da autuação por erro na eleição do sujeito passivo, que deveria ser a pessoa jurídica, e o enquadramento do autuado, pessoa física, na qualidade de responsável solidário. Então, esse é o principal fundamento do meu entendimento, né, dessa questão aqui, também esse ponto aqui, né, que eu digo, verifico que na descrição da infração não foi apontado o enquadramento legal de sujeição passiva da pessoa física, apenas descrito que o sujeito deixou de emitir os documentos fiscais exigidos pela legislação, pois serviços documentos inidôneos, nome da DF comercial. Então, o infrator é contribuinte do ICMS, uma vez que de modo habitual, né, trouxe aqui o trecho. Aí eu digo, importante ressaltar que no relatório circunstanciado houve referência ao enquadramento legal, o artigo 135.3 do CTN, bem como o artigo 9º da responsabilidade solidária. Destaco a portaria CAT 95, grifo aqui, né, sendo comprovado, inciso 2, que as interpostas pessoas tendo participado da prática das infrações da legislação ou de modo ativo da formação de quadros societários simulados, serão elas também incluídas no polo passivo da relação jurídico-tributária, na condição de corresponsáveis por solidariedade. Então, estes são os fundamentos principais. Eu achei importante ressaltar, diante do longo voto que eu agradeço aí do Dr. Rubens, né, que eu tinha lido anteriormente, mas para deixar bem claro aqui qual foi, né, o meu entendimento, posicionamento nesta tese, né, sem entrar na questão do mérito, das provas todas, porque fui nessa linha e do artigo 132 do CTN, que não foi observado o artigo 132. Então, digo que, inclusive, como bem apontado pelo AFR, o artigo 9º e 10 da lei estabelece que são responsáveis solidariamente as pessoas naturais. Então, nesse cenário, entendo que a legislação prevê a inclusão das pessoas físicas que participaram da prática das infrações, que sejam incluídas como corresponsáveis. Nesta linha de raciocínio, eu entendo que houve erro na eleição do sujeito passivo, haja vista que foi constatada a simulação do estabelecimento da pessoa jurídica DF comercial. Então, nesse caso, então, eu entendo por essa questão desse vício da autuação. Então, este foi o meu entendimento. Citei também aqui decisão já desse TIT da Câmara Superior com relação à sujeição, erro na eleição do sujeito passivo, né? Outra infração, mas não sendo o caso aqui para infração de falta de pagamento, não sendo o caso de interesse comum, descrição da infração incorreta. Citei um julgamento. Então, nesse sentido, eu entendo que, lavrado diretamente contra a pessoa física, ao arrepio da legislação, entendo pelo seu cancelamento
no que couber, né, sem prejuízo de novo lançamento. Então, esse é o voto. Eu quis registrar aqui novamente, né, para ficar claro aqui, né, os pontos principais do meu entendimento no voto. Obrigada a todos. Então, por isso, eu estou confirmando aqui o meu voto após as vistas. Então, confirmo o meu voto. Senhora presidente, apenas eu peço a gentileza de colocar novamente a minha manifestação, porque Sim. como houve pedido de vista por questão processual aí do EPAT, ele perde a manifestação, né? Então, vou colocar novamente, eu não preciso ler, porque o voto do Dr. Rubens cita praticamente toda a minha manifestação, então é o suficiente. Sim, está aberta essa. Senhor presidente, eu vou acompanhar o Dr. Rubens, tá? Eu entendo aí que houve um excesso, talvez, na colocação da solidariedade, né, no relatório circunstanciado, mas no relato do AIM tá bem descrito e está correto. Então, eu estou acompanhando o Dr. Rubens. Ok, obrigada a todos que se manifestaram. Doutor Pedro já registrou? Sim, concluída. Encerrando os debates, ou alguém mais quiser falar, ainda estamos no debate aberto. Então, encerrando os debates, verificando o quórum. Não abriu aqui para mim quórum, viu? Oi? Para mim não abriu quórum. Não, porque É que você tem voto. Já voltei, é verdade. é à vista, né? Acho que está registrado aqui só à vista, estava registrado. Tá. Então, iniciando a votação, que na verdade é só o doutor Flávio que vota, né? Foram. Então, o doutor Flávio votou com o doutor Rubens. Então, encerrando a votação, vai abrir para, provavelmente, o registro, né? O registro do voto vencedor. Abre aqui. Ficou conhecido integralmente com julgamento de mérito provido, porque o doutor Bergamini só se manifestou conforme os argumentos da relatora, então acompanhou o voto. Então, vou registrar o voto vencedor, que não há questão antecedente, conhecido integralmente, não provido, registrado voto, aí pede aqui voto do condutor, voto do relator. Então, encerrando o julgamento com este registro do voto condutor. Então, é esse o resultado do caso Sérgio Mateus Silva Guedes. 4147374. E com isso, então, nós encerramos a sessão de julgamento de hoje, no dia 12/6. Acho que está tudo encerrado aqui, né? Foram 4 processos. Encerrar a sessão. Oswaldo, pode encerrar a gravação, por favor.